será obrigatória a apresentação de certificado de vacinação ou teste negativo de Covid-19 para entrar em restaurantes, bares, hospitais, trens e aviões. Olá, fé e força! Eu me chamo Anderson Oliveira e neste vídeo falarei a vocês sobre os movimentos anti-vacinas que estão acontecendo na Europa. Antes disso, curta, compartilhe, se inscreva e ative o sino de notificações para verem os próximos vídeos. Fica comigo e vamos direto ao assunto. Será obrigatória a apresentação de certificado de vacinação ou teste negativo de Covid-19 para entrar em restaurantes, bares, hospitais, trens e aviões. A imunização passa a ser obrigatória também para todos os profissionais da saúde, incluindo pessoas que trabalham em casas de repouso. Segundo o Ministério do Interior, foram 19 mil pessoas em 53 manifestações nesse dia 14 de julho. Em Paris, teve confusão, cerca de 2.000 pessoas participaram do protesto. No final da tarde, houve confronto com a polícia que lançou bombas de gás lacrimogêneo. Segundo as autoridades da capital francesa, os participantes não respeitaram o percurso previsto para a manifestação. Em nova pesquisa de opinião pública, 58% dos franceses se mostraram a favor da vacinação obrigatória e 76% apoiam a obrigação de imunização para os trabalhadores da saúde. O governo da Áustria anunciou nesta sexta-feira, dia 22, que vai fechar ainda mais o cerco aos não vacinados contra a Covid-19, impondo lockdown aos que se recusarem a se imunizar. De acordo com as novas regras, se os leitos de UTI estiverem com ocupação alta por pacientes com Covid-19, os não imunizados poderão sair de casa apenas em casos excepcionais, como para fazer compras ou para ir trabalhar. Não estão incluídas na regra pessoas que não podem se vacinar, como menores de 12 anos, pois não há vacinas aprovadas ainda. O chanceler austríaco Alexander disse que eles estão prestes a cair em uma pandemia de não vacinados. Na Áustria, cerca de 60% da população está completamente imunizada contra a Covid. No entanto, uma pesquisa recente do Centro de Pesquisa Austríaco mostrou que aproximadamente 17% dos austríacos não pretendem se vacinar contra a Covid e 8% ainda estão pensando em vacinar. O chanceler Alexander falou que não há possibilidade de um novo lockdown para vacinados e recuperados da doença e afirmou que as decisões que estão tomando não têm efeito sobre ficar claro para toda a população que há muita responsabilidade sobre os ombros de quem não foi vacinado. O chanceler afirmou que não permitirá que o sistema de saúde fique sobrecarregado por causa de pessoas que não quiseram se vacinar. Haverá restrições mesmo com testes negativos e se for excedido a marca de 25% do total de UTIs ocupadas com pacientes por Covid-19, as pessoas não vacinadas serão barradas em locais como restaurantes, hotéis e eventos esportivos, mesmo que apresentem um teste negativo de coronavírus. Os detalhes ainda estão sendo acertados e devem ser divulgados em breve pelo ministro da Saúde austríaco, que afirmou que eles devem diferenciar entre os protegidos e testados. O ministro da Saúde apelou para que todos se vacinem e enfatizou que as restrições podem ser evitadas, caso as pessoas se vacinem. Críticas da oposição, alguns políticos criticaram a decisão do governo. O presidente da ultradireita, que faz parte do Partido da Liberdade, Herbert, disse que o governo não sabe mais o que fazer. Está se tornando um episódio sombrio da história, com a ameaça de privação de liberdade. As pessoas estão sendo coagidas a se vacinarem. Em setembro agora, a Áustria foi surpreendida pelo desempenho de um novo partido criado contrário às restrições impostas durante a pandemia. O partido MFG conquistou um assento no parlamento do estado da Áustria e ao conseguir mais de 6% dos votos. Segundo Michael, ele é o líder desse partido, a principal preocupação é a proteção dos direitos fundamentais e afirmou que os antepassados lutaram muito por esses direitos e que eles não desistirão. Ele critica o uso de máscara, a realização de testes e a vacinação em crianças contra a Covid. O endurecimento das regras na Europa está crescendo. Muitos países vem impondo regras a não vacinados, para incentivar que as pessoas se vacinem.
A Alemanha acabou com os testes gratuitos, já que em muitos locais é obrigatório apresentar comprovante de vacinação, de recuperação ou teste negativo. Na Itália, desde outubro agora, todos os trabalhadores precisam apresentar um passe sanitário para acessar os locais de trabalho. Os trabalhadores devem comprovar que se vacinaram contra a Covid, se recuperaram da doença ou apresentar testes negativos. Quem não apresentar o documento e precisar se afastar devido à doença, não receberá pagamento nos dias em que estiver afastado. Em uma nova onda de Covid-19 inicia na Europa, né, onde as taxas de imunização estão baixas em alguns países. A Rússia vem registrando aumento no número de mortes devido ao coronavírus, decretou um feriado prolongado para tentar evitar o aumento da doença. Os dias não serão considerados úteis, forçando as pessoas a ficarem dentro de casa, recebendo o salário normalmente. O prefeito de Moscou, Sergei, afirmou que cidadãos com mais de 60 anos não vacinados terão que ficar em casa por pelo menos 4 meses. Não só na Rússia enfrenta essa resistência da população contra a vacina, mas também em outros países da Europa. Na União Europeia, países como Bulgária, Croácia, Polônia enfrentam resistência em relação a isso. Olha, pessoal, eu vou deixar bem claro aqui para vocês a forma que eu penso. Da mesma forma que está acontecendo na Europa e em diversos outros países do mundo, vai acontecer aqui no Brasil também. E já está acontecendo. Alguns locais nós só podemos entrar se estivermos vacinados. Por exemplo, estádios de futebol, não é possível entrar. Vocês viram recentemente o presidente Bolsonaro, ele foi assistir o jogo do Santos, ele não entrou. Então é assim, pessoal, todos devem respeitar essa questão sanitária da vacina. O Bolsonaro, ele não é vacinado, ele sabia que em muitos lugares estão exigindo o comprovante de vacinação, mas mesmo assim ele foi. Talvez ele não soubesse realmente. E assim, eu entendo que as pessoas têm que ter a sua liberdade, as pessoas devem ter a sua opção. Por exemplo, se 90% da população já estiver vacinada, a chance do Covid-19 afetar aquela pessoa e levar a pessoa a uma intubação é mínima. É mínima. O mal maior é para aquelas pessoas que não receberão a vacina. Mas assim, bem sabemos que como disse o Bolsonaro aí há um tempo atrás, antes da pandemia virar esse caos mundial, ele falou, é uma gripezinha. Então, é uma gripezinha para algumas pessoas. Pessoas que tenham a imunidade forte, que tenham resistência ao vírus da Covid-19. E não são todas as pessoas, né? Mas assim, como grande parte da população brasileira já está imunizado pelo menos com a primeira dose e agora uma grande parte também com a segunda dose, eu não vejo o mal. Agora assim, essa ideia de acabar com a liberdade das pessoas, eu não concordo. Sabe por quê? Porque inicia dessa forma. Para um bem maior, as pessoas se sujeitam a terem os seus direitos retirados. Mas isso é apenas o início. Vocês entendem? O governo, o Estado fala assim, eu quero o bem da população, eu quero o bem. Mas vocês não acham um pouco contraditório eles ao mesmo tempo falarem que querem o bem? Vai no hospital aí da sua cidade, vai ver o caos. Não tem maca. Tem um médico atendendo, 20 pessoas lá, 30 pessoas para serem atendidas com um médico de plantão. O enfermeiro não tem luvas, não tem máscara, não tem avental, não tem estrutura, não tinha respiradores. Agora eles estão se preocupando com a população, em plena Covid? É só a gente ligar um ponto com o outro. Eles não estão necessariamente pensando no bem da população. Há interesses obscuros por trás, sim. Porque assim, eles nunca se importaram com a gente, eles nunca se importaram com a população. Olha o caos que a gente vive, educação, saúde, economia, violência. Vocês acham realmente que o Estado está preocupado com a gente? Olha o que fizeram no Amazonas, em Manaus. O desvio de dinheiro que ocorreu. Isso daí é o que nós presenciamos na mídia. Piauí, Ceará, São Paulo.
No início, é porque assim, gente, no início da pandemia o Dória falou, olha, vamos trazer 3 mil respiradores, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas assim, ele faz a mídia dele. Passa um tempo, abafa, você vai procurar aquela matéria, às vezes você nem encontra mais, foi apagada. Funciona como o filme de George Orwell, o livro de George Orwell, né? O Grande Irmão, porque assim, eles publicam a matéria hoje, passa 3 meses, as pessoas esquecem aquela matéria, aí eles apagam. A matéria, uma determinada matéria é usada especificamente com o objetivo de induzir as pessoas a terem determinada opinião. Então assim, a doença existe, a vacina tem um efeito de proteção para as pessoas, mas eu não concordo que as pessoas sejam proibidas, sejam tolhidas de seus direitos, o direito de ir e vir, de adentrar nos ambientes que ela bem entender. Isso é uma escolha, gente. E a gente não pode abrir mão da nossa liberdade. E vocês, o que acham sobre esses movimentos de pessoas que não querem ser vacinadas? Elas estão corretas ou devem ser obrigadas? Deve prevalecer o direito constitucional da liberdade de escolha ou o governo deve impor isso sobre toda a população? Se vocês gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam, comentem, ativem o sino de notificação e compartilhem. Até mais!